Olá, muito bom dia, que a paz de Jesus, o amor de Maria estejam com todos nós. Sexta semana do tempo comum, a liturgia nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos que vão do 27 ao 33. Meus caros irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje ele nos traz um grande ensinamento. O episódio que nos é narrado pelo evangelista é aquele em que Jesus ele vai perguntar aos seus discípulos quem o povo anda dizendo que ele é. Vejam só, Jesus já havia percorrido um bom caminho com seus discípulos. Seus discípulos já haviam testemunhado muitos dos seus milagres, já haviam presenciado a maioria de suas pregações e, obviamente, já haviam se encantado com ele, inclusive estavam seguindo Jesus. Mas aqui Jesus ele quer saber, de uma forma geral, o que o povo, aquele povo que está observando as ações de Jesus, o que este povo tem pensado sobre aquele homem simples que vinha de Nazaré e que estava realizando grandes prodígios e que estava, inclusive, se apresentando como o Messias tão esperado. Os discípulos vão dizer: olha, mestre, o povo, muitos dizem que o Senhor poderia ser João Batista, que havia ressuscitado dos mortos. Outros estão dizendo que é um grande profeta. Mas, de fato, essas pessoas parecem que não têm certeza de quem é o Senhor. E aí Jesus vai dizer aos seus discípulos: mas e vós? Quem vós dizeis que eu sou? É como se Jesus dissesse, em outras palavras, aos seus discípulos assim: olha, e vocês que estão andando comigo todo esse tempo? E vocês que estão gozando desta intimidade com a minha presença, com o meu viver ante a todos vocês? Quem vós dizeis que eu sou? Como vocês estão me vendo? E aí, meus caros irmãos e irmãs, vem um grande ensinamento para a vida de todos nós. O Evangelho nos conta que Pedro vai tomar a dianteira dos discípulos como um líder que fazia parte do seu temperamento, está se colocando sempre à frente. Pedro vai dizer: olha, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer a ele que ele está certo, que é isso mesmo. Pedro provavelmente deve ter, inclusive, se envaidecido com a sabedoria da sua resposta, mas Jesus faz a ressalva: olha, quem te revelou isso não foram os homens, mas o meu Pai que está no céu. Para dizer que aquela sabedoria manifestada por Pedro foi inspirada pelo Espírito de Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo, porque por nós mesmos nós não conseguimos, muitas das vezes, acertar aquilo que é, de fato, o que Deus espera que nós respondamos a Ele. Precisamos da ajuda e da graça que vem do céu. Porém, Pedro, no mesmo contexto evangélico, quando a partir deste momento Jesus começa a contar um pouco de como será o seu fim, de como será a sua trajetória final, dizendo que ele será perseguido, que ele será injuriado, que ele será inclusive preso, veja que Pedro, ele titubeia na fé. Ao mesmo tempo que ele reconhece que Jesus é o Filho do Deus vivo, o Messias tão esperado, ele se esquece que esta conclusão que ele tira faz com que nós pensemos que, sendo o Filho de Deus, obviamente ele está no controle de todas as coisas. Obviamente que tudo está previsto segundo a vontade do Pai. Mas Jesus, diante desta narrativa de Jesus, onde ele começa a contar um pouco do final da sua trajetória, que é um final trágico, Pedro, ele vai chamar Jesus num canto e vai dizer para ele que
que era para ele não ficar dizendo essas coisas, que não se permitiria que isso acontecesse com ele, que todos iriam defendê-lo, enfim, deve ter dito muitas coisas para Jesus. E a resposta de Jesus é: afasta de mim, Satanás. Veja, Jesus chama Pedro de Satanás no mesmo contexto em que Jesus o elogia por ter acertado quem de fato ele era. Isso para dizer que a nossa vida precisa ser uma eterna vigilância. Nós não podemos titubear um segundo sequer, não podemos tirar os olhos de Cristo um segundo sequer, porque senão começamos a tirar conclusões equivocadas sobre a nossa vida. Pedro, ele não vai aceitar aquele que era o destino de Jesus, aquele que era o destino já traçado por Deus. Pedro, ele não tem a maturidade de fé ainda para entender que Jesus estava no controle de todas as coisas, mesmo se entregando por amor a cada um de nós a uma morte de cruz. É Jesus que se entrega, é Jesus que se deixa capturar, é Jesus que se deixa flagelar, que se deixa crucificar. É um ato de vontade de Jesus, obedecendo aquele que era o desejo do Pai, para que esse sacrifício do Filho unigênito de Deus abrisse de novo as portas do céu para cada um de nós. Portanto, quem é Jesus para o povo? Quem é Jesus para os seus discípulos? Quem é Jesus para mim e para você? São perguntas que se encontram em contextos diferentes. Para o povo, que estava muitas das vezes distantes, eles não conseguiam reconhecer Jesus como Messias, viam apenas como um grande profeta, um milagreiro. Mas para aqueles que estavam próximo de Jesus, para os seus discípulos, esses sim gozavam de intimidade, poderiam chegar à conclusão de ser realmente o Filho do Deus vivo. E assim acontece na vida de cada um de nós, porque nós também, quando nós estreitamos as nossas relações com Deus, nós conseguimos concluir que Ele é o Filho do Deus vivo, nós conseguimos conhecer Jesus com mais profundidade. Porém, é preciso vigiarmos para não cometermos o mesmo erro de Pedro, que ao mesmo tempo que ele demonstra esse conhecimento de Jesus, esse conhecimento não é tão profundo, porque ele titubeia na fé. Ele não permite que as coisas aconteçam na vida como de fato é a vontade de Deus. Ele não quer lidar com os sofrimentos, com os dissabores que iriam acontecer. Ele não tem um olhar que transcende tudo aquilo que Jesus passaria no mundo. E muitas das vezes esse olhar que falta-nos essa transcendência ao mundo espiritual também vai acontecer na nossa vida, porque também nós, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos sofrimentos, podemos correr o risco de não ter esse olhar que vai além daquilo que nós estamos vivendo neste mundo. E às vezes podemos correr o risco de duvidar de Deus, de duvidar de Jesus, de duvidar do seu amor, de duvidar do seu cuidado. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, estejamos sempre numa vida de oração para que possamos conhecer Jesus na intimidade, numa relação que é construída ao longo do tempo e que nós possamos sempre aprofundar este conhecimento, porque quanto mais nós o conhecermos, mais nós teremos condições de amá-lo. E uma vez amando, nos submeteremos a toda aquela que é a sua vontade. Mesmo que seja uma vontade que, para os conceitos do mundo de hoje, seja uma vontade que muitas das vezes nos causa dor, sofrimento ou algo parecido, mas que nós tenhamos sempre a consciência de que Jesus está caminhando conosco e que tudo tem uma razão de existir. Que até mesmo a nossa dor, o nosso sofrimento,
até mesmo as situações difíceis que nós passamos, ela tem uma razão de ser. Que nós possamos abrir o nosso coração e perceber aquilo que Deus quer tirar de bom dos nossos momentos difíceis. E que possamos, assim, crescer na fé, na esperança e na caridade. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos guie neste conhecimento e no amor de Jesus. Amém? Muito obrigado por essa partilha. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, partilhe, comente e inscreva-se neste canal, para que assim a plataforma impulsione a outros. Tenhamos todos, meus caros, um santo e abençoado dia. E até amanhã, com mais uma reflexão deste Evangelho que realmente é luz no nosso caminhar.